Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez, dando continuidade às nossas aulas de Alteryx e hoje para passar para vocês um componente de preparação de dados. Hoje a gente vai aprender o componente Join. Como é que a gente usa o Join para unir duas tabelas e conseguir um resultado único. Mas antes de entrar em detalhes sobre esse componente, eu vou convidar vocês, para quem está chegando a primeira vez no canal, para dar uma olhadinha nos cards que estão linkados aqui em cima e dar uma checada em outros componentes que a gente vem passando ao longo das últimas semanas. A gente teve um primeiro vídeo para aprender como usar o Alteryx a partir do zero, depois a gente teve alguns vídeos sobre componentes de importação de dados, e aí agora a gente está entrando nos vídeos sobre preparação de dados. E por que estamos fazendo isso? Porque nós estamos aqui no canal passando todos os componentes que são necessários para que você consiga montar o seu primeiro projeto de Alteryx aí no seu dia a dia e também consiga se preparar para a certificação Core Essential do Alteryx. Então vem com a gente e vamos aprender esse novo componente, o componente Join. Tá bom? Então eu vou projetar minha tela do Alteryx para vocês podem ver aí. Vou vir aqui na barra de pesquisa e vou pegar o exemplo de Join para explicar para vocês, como vocês já podem ver na minha tela. Então, esse primeiro exemplo aqui, ó, nós temos duas bases. Deem uma olhada aqui para o lado esquerdo e reparem no lado esquerdo da tela o configurador, né? Então, a primeira base, ó, a gente tem uma coluna de Customer ID, uma coluna de First Name, uma coluna de Last Name, uma coluna de Gender e uma coluna de data do Join, né? Data de criação na base. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Quando a gente olha para a base 2, a gente tem duas colunas. Uma coluna Customer ID, que ela é essa coluna Customer ID similar à coluna Customer ID da primeira tabela. E a gente tem uma outra coluna que é a First Purchase Data, aqui, ó, a primeira data de compra desse cliente. Então, a gente tem essa coluna, primeira data de compra, nessa base e não tem essa coluna na primeira base. O que a gente quer fazer? A gente quer criar uma base única que ela traga, além dessas 4 colunas aqui que a gente já tem na primeira base, também a coluna de primeira data de compra que está na segunda base. Como é que a gente faz isso? Utilizando o componente chamado Join. Antes de entrar em detalhes sobre o Join, eu vou só fazer uma analogia com vocês. O Join ele funciona muito similar ao PROC-V. Muitas das pessoas que estão chegando aqui no canal e se interessando por Alteryx já mexem com Excel no seu dia a dia e já devem ter feito PROC-V. PROC-V, para ser feito, o que a gente precisa? A gente precisa de duas planilhas. Nessas duas planilhas, a gente tem uma coluna que é comum, que é igual nas duas, e aí a gente quer criar uma terceira planilha que ela tem essa coluna que é igual entre as duas e mais as colunas de ambas as bases. Então, a gente usa o PROC-V meio que para fazer a nossa base crescer horizontalmente, certo? O Join ele vai fazer a mesma coisa, só que com um plus, né? Ele vai fazer isso de forma muito mais eficiente do que o PROC-V. Eu vou explicar aqui para vocês o porquê. Nesse primeiro exemplo, que a gente pode ver aqui na nossa tela, no nosso Canva, toda vez que eu falo Canva, estou falando desse espaço em branco onde vocês estão vendo escrito Join To aqui embaixo de mim. Toda vez que eu falar configurador, aba de configuração, eu estou falando do lado esquerdo ali, onde a gente consegue ver o left, o right, customer ID, os 6 círculos aqui, né? E esse outro resultado, essa parte de configuração. E toda vez que eu falar de aba de resultado, eu estou falando embaixo dessa aba do Canva aqui, esse lugar onde agora está escrito No Data Available, use Ctrl R para rodar o workflow. Isso a gente vai fazer juntos, tá? Então, antes de mais nada, vamos entender esse primeiro join aqui. Ele foi usado para quê? Como eu tinha mostrado para vocês, ó, tanto na coluna 1 eu tenho Customer ID, quanto na coluna 2 eu também tenho, na coluna não, nas bases. Tanto na base 1 eu tenho a coluna Customer ID, quanto na base 2 eu tenho a coluna Customer ID. Então, o que eu fiz no join? Eu trouxe essas duas importações. Uma eu coloquei na entrada L e a outra na entrada R. E aí eu vim aqui no Join e falei assim, ó, Alteryx, eu quero que você pegue a coluna Customer ID da primeira tabela e associe esta coluna à coluna Customer ID da segunda tabela. E aí, no final, você vai me trazer um resultado com as seguintes colunas. Aí ele tem essa parte aqui embaixo do configurador, ó, que eu estou mexendo, onde ele vai mostrar quais são as colunas possíveis que a gente pode colocar no resultado. E aí nós vamos escolher quais a gente quer. Então, ele lista
nessa coluna input aqui, ó, ele lista quais são os dados que vêm da coluna que você colocou na entrada L, left, na entrada left, e quais são os dados que você tem na entrada right. E aí você vem nesse primeiro flag e vai falando para ele quais são os campos que você quer trazer no resultado. Então, aqui no nosso caso, a gente quer trazer Customer ID, quer trazer o primeiro nome, quer trazer o gender, quer trazer o join date e quer trazer o last name. Só que eu também quero a primeira data de compra da tabela right, então essa última aqui. Por que eu não vou deixar flegado esse right Customer ID? Porque esse campo é igual ao campo da entrada L. Se eu deixar ele flegado, a minha base vai ter dois campos iguais. Tanto eles são iguais que eles têm o mesmo nome, só que o que o Alteryx vai fazer? Eu vou abrir um pouquinho mais a aba de configuração que vocês vão poder ver aqui, ó. Na coluna Write Customer ID, ele colocou um rename aqui, ó. Eu tenho essa opção de rename. E aí ele colocou um sufixo write underline. Por que ele faz isso? Justamente para que a gente tenha uma coluna que ela tenha um nome diferente de outra coluna que eu já tenho na base. Ele nunca vai deixar duas colunas com o mesmo nome. Quando elas têm o mesmo nome, ele coloca um sufixo. Só que no caso, eu não vou trazer essa coluna com sufixo, eu simplesmente não vou trazê-la porque eu já tenho esses dados na base L. Fiz isso, agora eu vou dar o Ctrl R no meu teclado ou apertar o botão de Run, que vocês podem ver logo embaixo da minha imagem aqui. Eu vou dar o Ctrl R no meu teclado, ele vai processar e aí eu vou conseguir dar uma olhadinha nos resultados do meu join. Olhando para os resultados, eu tenho três saídas. Por que nós temos três saídas? Tá? Vocês podem ver aqui, estou clicando nas três. São três saídas que elas vão trazer coisas diferentes, tá? Então, como a gente pode olhar lá no configurador, a primeira saída, ó, essa que está com um sinalzinho de L, logo aqui no configurador, bem no canto esquerdo, a primeira saída L, ela faz o seguinte, ela vai me trazer os registros que estão na base que eu pluguei na entrada L do join, mas que não estão na base que eu pluguei na entrada R. Então, se a gente olhar para a aba de resultados da saída L, vocês podem ver que ele me trouxe somente uma linha, que é a linha Customer ID 456, que o first name é Galileu, tá? E a data do join dele, 2014-401. Esse registro, ele está na entrada L, na base L, ó. Podem olhar aqui na base L, olhando de novo para a aba de resultado, ó, que a linha 2 da base L, que eu coloquei na entrada L, é a 456 Galileu. Se eu olhar para a base que eu coloquei na entrada R, eu não tenho o Customer ID, ó, 456, ó, pode reparar, não temos. Se eu não tenho, ele me traz esse resultado na saída L do join. O que eu tenho na entrada L, mas não tenho na entrada R. A saída J é a saída que a gente chama de inner join. O que é o inner join? São os dados que eu tenho nas duas entradas. Então, em ambas as bases eu tenho esse registro. Então, ele vai me trazer só esses registros que são comuns entre as duas. E aí vocês podem ver aqui, ó, na aba de resultado, aqui embaixo de mim, bem na parte inferior da tela do Alteryx, que eu vou ter 5 linhas, que eu tenho, no caso, 5 linhas, com o Customer ID 1, 2, 5, 31 e 49, que são Customer IDs que eu tenho em ambas as bases, em ambas as entradas. E, por último, eu tenho a saída R. O que é a saída R? É a Write Join. Aquilo que eu tenho na base que eu coloquei na entrada R, mas não existe na base que eu coloquei na entrada L. Neste caso, ele deixou em branco, por quê? Porque eu não tenho nenhum registro. Ó, podem dar uma olhadinha na aba de resultado, ó. Saída R, eu não tenho nenhum registro que só tenha na R e não tenha na L, portanto fica em branco, certo? Então, essa é a primeira parte do join. Ainda olhando para a parte de configuração aqui, ó, onde eu tenho o rename, que ele colocou Write Customer ID, a gente poderia manualmente renomear a coluna, tá? Dar um nome diferente para ela. Então, em vez de Customer ID, eu quero que ela chame somente ID. Ó, eu digito ID. Se eu processar, a minha saída, ó, a minha saída do J aqui do Inner Join agora, a coluna chama-se ID e não mais Customer ID. Pode dar uma olhadinha para a aba de saída, para a aba de resultados, certo? Então, eu consigo renomear. Além disso, eu conseguiria mudar também o tipo do campo.
o campo é inteiro 16, eu quero mudar ele para double. Eu posso mudar aqui, eu faço um reprocessamento da minha base e eu mudei o tipo do campo. Agora o ID é um campo double e não mais um campo inteiro. Então você consegue também mudar os tipos do campo e renomeá-los, além de selecionar quais os resultados você quer. Só que aqui, olhando agora para o nosso Canva, a gente tem uma outra possibilidade de join, que é justamente o join que vai além do PROC-V. O PROC-V também faz isso, né? Compara uma coluna com uma coluna da outra planilha e junto para dar um resultado. E aí eu posso renomear a coluna, isso eu consigo fazer no Excel. Só que o join ele vai me permitir fazer outra coisa. Agora a gente vai olhar, eu vou mostrar para vocês, ó. A primeira base continua sendo a mesma que a gente usou lá em cima, aqui vai na entrada L, que é aquela que tem o customer, o first name, o last name, o gender e o join date. Só que agora a segunda base é uma base onde eu não tenho mais customer ID, eu só tenho first name, last name e a primeira data de compra. O que eu teria que fazer agora, né? Eu posso ter na minha base, ó, podem olhar para essa base 2, imagina que no first name eu tivesse 2 Thomas. Se eu fizer uma junção só pelo first name, que é uma coluna que eu tenho em comum em ambas as bases, ó, eu tenho o first name na primeira base e eu tenho igualmente o first name na segunda base. Só que se eu tivesse 2 Thomas, se eu juntar somente pelo nome Thomas, a base ia ficar confusa ou duplicada, porque eu poderia ter 2 Thomas, e se eu fizesse a junção, como é que ele ia saber qual Thomas se refere a qual em ambas as bases? Então, para isso, eu preciso usar o primeiro nome e o último nome, e o last name, nome e sobrenome. Então, eu quero fazer um join por first name e last name. Ele tem que olhar para essas duas colunas para me montar o resultado. Neste caso, quando a gente faz o join, a gente vem aqui, ó, e sempre o Alteryx, quando a gente seleciona uma relação, ele vai habilitando automaticamente uma relação embaixo. Então, ó, eu venho aqui e falo, a primeira relação é first name da entrada L com first name da entrada R. Depois eu quero last name da entrada L com last name da entrada R. Se eu tivesse mais um campo, eu viria aqui e falaria, depois eu quero que você olhe gender da entrada L com o gender da entrada R. Nesse caso não existe o gender, então eu vou clicar aqui no número 3. E aí no ladinho direito aqui, ó, eu tenho um sinalzinho de menos, eu clico nele e aí eu apago a relação. Bem do ladinho direito do configurador, ó. Seleciono a linha, ela fica com essa marcação. Vou do ladinho direito aqui, ó. Podem reparar que tem um azulzinho piscando. Se eu clicar aqui, eu desfaço a relação. Se eu quiser fazer de novo, eu clico, last name. E tem uma coisa legal, né? Se você tiver coluna que tem o mesmo nome nas duas bases, o Alteryx automaticamente sugere a relação. E aí já te ajuda. E aqui embaixo eu vou e digo quais os campos eu quero trazer. Fiz isso, dou um Ctrl R. Agora ele fez uma relação considerando as duas colunas e completou a minha tabela com a primeira data de compra. Então essa é a segunda possibilidade de join, que é a possibilidade usando mais do que um campo. É campos infinitos aqui, tá? Poderia usar quantos campos fossem necessários em ambas as bases, tá bom? Para fazer esse join. E agora a gente vai para a última opção de join, que é o join por posição da linha. Então eu vou explicar ele para vocês. Aqui, ó, eu tenho logo na parte superior do configurador, eu tenho Join by Specific Fields e Join by Record Position. Ó, reparem aí que eu estou clicando e está mudando. Ó. Reparem lá no configurador. Quando eu coloco by Specific Fields, é o Join que a gente acabou de fazer. As duas possibilidades que a gente acabou de fazer anteriormente. Quando eu coloco by Record Position, o que o Alteryx vai fazer? Ele vai juntar linha 1 com linha 1. Então, independente do que eu tenho em ambas as bases, ele vai colocar as colunas uma do lado da outra. Então, se eu tenho lá Thomas na primeira linha da base 1 e eu tenho Alberto na primeira linha da base 2, ele vai colocar Thomas na primeira coluna e Alberto na segunda coluna. Ele vai me trazer por linha. Linha 1 com linha 1 e vai deixar horizontal, linha 2 com linha 2, linha 3 com linha 3 e assim sucessivamente. Então, ó, se vocês repararem, quando coloca Record Position,
a gente nem tem a opção de clicar no left e no right para falar qual é a associação. Ele automaticamente vai fazer linha 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3 e assim sucessivamente. Qual é o problema desse join? Ele não faz nenhuma validação se é o mesmo registro. Então você precisa tomar muito cuidado, porque quando você faz isso, você pode estar juntando os dados do Thomas, da primeira base, com o Alberto, da segunda base. E aí o seu resultado vai estar equivocado, o seu resultado do join. Nesse caso aqui, ó, quando eu tenho esse join by record position, por posição de linha, eu só vou ter uma saída válida, que é a saída J. Por quê? Ele juntou tudo com tudo. Ele juntou todas as linhas da base 1 com as respectivas linhas da base 2. Então, eu não tenho nenhum registro que eu tenha na L que eu não tenha na R. Nesse caso, ambas as saídas vão ficar em branco e tudo é inner, porque ele juntou todas as linhas com todas as linhas. De novo, tomemos muito cuidado, porque esse é o tipo de join que, se eu tiver bases que as linhas têm registros que não são os mesmos, ele vai juntar e o seu resultado final vai ficar inapropriado. Beleza? Então, galera, desta forma aqui a gente encerra a apresentação do join para vocês. Esse é um dos primeiros componentes de preparação. Por que a gente está seguindo com esses componentes especificamente, né? Os que a gente já passou na semana passada e estamos passando agora. De novo, reforçando que são aqueles componentes que são a base para você começar a usar o Alteryx no seu dia a dia e, igualmente, são os componentes necessários para você tirar a certificação Core Essential do Alteryx, que é uma certificação gratuita. Eu vou falar dela para vocês mais para frente em outros vídeos. Tudo bem? Espero que tenham curtido. Se gostou, deixa um curtir aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para receber quando a gente fizer novas publicações. Toda semana tem uma publicação nova. E comente se você tiver dúvidas, que a gente vai ter o maior prazer em te ajudá-los a responder. Certo? É isso, galera. Nos vemos na próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.